Bom dia, Hildo. Bom dia, Hildo. Tá me vendo aí bem? Tudo bem, professor? Estou te vendo sim. É, a- Será que Parece vai que tem um hoje? delay Acho que vai, qualquer né? aí, mas acho que vai, né? Acho que vai. Ainda não são 10 horas, eu vou aguardar um pouquinho. Aqui, professor, a Wagner aqui é o... O Hildo, a sua imagem está chegando truncada aqui, viu? Não está me ouvindo? Não, eu estou te ouvindo, mas a sua imagem está meio truncada, assim. Parece que agora melhorou. Eu acho o seguinte, que essa internet está muito sobrecarregada, sabe? É isso, né? Todo mundo fazendo live, todo mundo usando a internet não está dando conta. Ó, os colegas que estão entrando aí, E, na live, por favor, digam se estão recebendo a imagem e o som com qualidade. não, que nem agora está normal. Tem hora que dá uma travada, mas agora tá top. Eu Tá, acho né? que nesses minutinhos aqui a internet vai se ajustando e aí a coisa melhora. Vamos ver aqui. Tá bom, Hildo. Estamos... Aparentemente a minha tá boa aqui. Aparentemente. Ó, o Rodrigo está dizendo que o som dos dois está bom. Tá, como eu estava te dizendo, professor, a Sim, Válgina, ela vai, daqui a pouco ela vai pedir para entrar, daí ela vai se conectar, daí ótimo. você aceita ela e eu saio, tá aí, tá? É, o som, Hildo, estão dizendo aqui que o seu som está falhando um pouco. Tá oscilando, né? Melhora, piora, melhora, piora, melhora, piora. Ó, o André está dizendo que imagem e som estão bons. Ó, o Valdílio, meu querido amigo Valdílio, está dizendo que está ouvindo pelos dois. Grande abraço. Maria Júlia, vamos acenar aqui para Maria Júlia. Oi, Ilza, a gente já pode começar a conversar e as pessoas vão chegando, vão entrando, né? Olha aqui, a Vera. Faltam só uns minutinhos, a gente já pode começar a conversar. O que que você acha?
Gente, bom dia. Eu estou só aguardando aqui dar exatamente às 10 horas, né, que foi o horário que a gente combinou, né? Oi, Hildo. Ver se muda. A sua voz não está boa, Hildo. A sua imagem está congelada, tá oscilando assim. Tá. Mas eu acho que a gente já pode começar. Você não É um quer pouquinho que começar a deve falar? aí a nossa internet. Hã? Você não quer começar a falar, Hildo? Fazer aí o seu merchandising? Hum. Não, vou começar a falar assim. Bom, pessoal que está chegando aqui, né? Muito bom dia a todos. Hoje nós convidamos aí o professor Luiz Carlos Gonçalves para bater um papo conosco sobre o tema do direito eleitoral, que é a distribuição de bens, né? Nesse tempo de pandemia e algumas vedações aos gestores no ano eleitoral. Então, o tema é sobre as eleições de 2020. Então, acredito que é um tema bastante relevante. O ano eleitoral também está acabando, né? Tá me ouvindo, professor? Está travando. Você me ouve? Ouço, ouço. Bom, então, às vezes falha um pouco o seu som, Hildo. Vamos monitorando aqui ao longo da nossa live, né? Mas eu queria, então, dizer bom dia a todos e a todas. Queria agradecer esse convite que foi feito pelo Hildo, da ATAMI. A ATAMI é uma instituição muito séria, sediada em Cuiabá, e que oferece cursos, né, para a área jurídica, para a área administrativa, e tem um certo gosto, justamente por cursos relacionados com a administração pública. Em razão disso, a ATAMI me convidou para um curso na cidade de Sinop, no Mato Grosso, que até então não conhecia, adorei conhecer. Tivemos ali um curso muito interessante e teríamos um outro braço desse curso em Cuiabá. Mas em razão da crise do coronavírus, né, uma atitude responsável por parte da ATAMI, nós deliberamos que não faríamos, adiaríamos esse curso até que essa situação de imensa crise sanitária fosse debelada, né? Mas aí o Hildo fez esse convite para que a gente fizesse aqui pela internet, né, essa conversa, e vocês sabem, professor adora uma câmera, né? Professor adora, né? Nem que seja uma câmera de celular. Então, tendo a Isso aí. oportunidade de conversar sobre esse tema tão interessante que o Hildo propôs, é uma alegria. Então, eu queria cumprimentar todo mundo que está chegando aqui, muita gente que eu conheço, muitos advogados, muitas pessoas queridas, muita gente que vem por meio da ATAMI também, meus cumprimentos. O tema, posso começar, Hildo? Posso começar já falando aqui, mandando bala? Bom, vamos lá, né? O que acontece, gente? A administração pública brasileira tem uma tradição de não neutralidade na época das eleições. Ou seja, muitas vezes ali o administrador público é ele mesmo candidato à reeleição, ou então ele está apoiando um outro candidato, e aí a administração pública que está ali sob os cuidados dele começa a atuar no sentido de favorecer um partido ou favorecer um determinado candidato, né?
Isso é, infelizmente, tradicional, isso é histórico no Brasil. Mas tem o detalhe. A administração pública não pode parar porque temos uma eleição. Se fosse assim, bom, no Brasil temos eleição a cada 2 anos, a administração pública só poderia funcionar ano sim, ano não. Né? Funcionando todos os anos já não está dando muito certo, imagina se funcionasse ano sim, ano não. Então, na administração regular, aquele bom administrador, ele já conta com vantagem. Ele já se apresenta perante os eleitores, ele realiza atos administrativos, ele tem publicidade, ele tem tudo aquilo. Então, naturalmente, o exercício da administração já dá um destaque para o administrador ou para aquela coloração política que ele integra. O problema é quando se passa para o exagero, quando se passa para a demasia, quando se passa para o desvio de finalidade. Né? Bom, nessas situações, a gente encontra o que em direito eleitoral a gente fala de abuso. Abuso do poder político. Aquela administração, num certo sentido, está operando em prol de uma campanha, em prol de uma candidatura, para além da prática de atos regulares da administração. Okay? Então, isso acontece, né? Eu tenho um exemplo aqui, lá atrás da minha experiência como procurador regional eleitoral, que ilustra um pouco essa situação. No meio da campanha, um sujeito era candidato à reeleição. No meio da campanha, os opositores começaram a dizer o seguinte, que a cidade estava largada, que as ruas da cidade não tinham asfalto, estava tudo descuidado. No dia seguinte a essa crítica feita do horário eleitoral gratuito, esse prefeito começou um programa de asfaltamento em massa na cidade. De repente, a cidade inteira começou a ser asfaltada. Sabe-se lá de onde veio o dinheiro, onde tinha um orçamento para isso. E foram asfaltando, assim, meio sem planejamento. Asfaltaram praça pública, asfaltaram calçada, asfaltaram e deixaram um poste no meio. Típica situação de abuso do poder político. O problema do abuso do poder político, porém, é o seguinte, é aquilo que a gente chama em direito de um conceito aberto, um tipo aberto. Aquilo que é grave para mim pode não ser grave para o Hildo. Né? Ali na realidade de Cuiabá, não, aqui não é grave, em São Paulo é grave, talvez em Porto Alegre não seja. Depende de uma série de coisas esse conceito, depende muito do fato concreto. E isso gera uma indeterminação, né? Até porque, se for comprovado o abuso, o candidato pode perder o seu registro, pode perder o seu mandato, pode perder o seu diploma, o que implica perda de mandato. Né? Para tentar corrigir isso, o legislador fez uma lei boa. Né? Está muito na moda criticar o legislativo e, por algumas razões, ele merece crítica mesmo. Mas o fato é que ele fez uma lei boa. Né? Ele colocou na lei das eleições, a lei 9.504, de 97, ele colocou especificações de abuso. Ele descreveu algumas situações de abuso, né, que eram, enfim, de todos conhecidas, e eles conheciam também. Então, essas situações de abuso foram descritas no que a gente chama de tipo fechado. É mais ou menos aquela técnica utilizada no direito penal. Né? Se eu chego e falo assim, olha, a pessoa subtraiu para ela coisa alheia móvel, todo mundo já lembra do furto, o artigo 155 do Código. Se eu digo, além de subtrair, empregou violência para subtrair, todo mundo já vai saber que é roubo, artigo 157. Por quê? Porque eu tenho uma descrição legal daquele comportamento. Quando os fatos combinam com aquilo, está tudo resolvido. Né? É a tipicidade fechada. Então, o legislador trouxe para a lei das eleições essa tipicidade fechada de situações de abuso. E colocou o que ali? Colocou usar recursos materiais, móveis ou imóveis, da administração pública em prol de uma candidatura, usar serviços da administração pública em prol de uma candidatura, usar pessoal, né, recursos humanos, né, os servidores públicos em prol de uma candidatura, falar nas vésperas de eleição em cadeia de rádio e televisão, receber transferência voluntária de outra
entidade federativa, né? Muitas vezes o governo do estado tem interesse no desfecho de uma eleição municipal, o governo federal tem interesse no desfecho de uma eleição estadual e irriga de dinheiro ali, né, voluntariamente. Então, a lei trouxe essas tipificações de condutas, chamadas de condutas vedadas à administração pública nas campanhas eleitorais. E estabeleceu marcos temporais, né? Algumas práticas só se tornam ilícitas quando praticadas em determinado tempo. Por exemplo, contratação de pessoal, né? Há uma série de limites quando realizada a 3 meses da eleição. Publicidade dos atos, né, governamentais, a publicidade institucional, 3 meses antes da eleição. O problema é que uma das condutas vedadas mais significativas é vedada a partir do dia 1º de janeiro do ano das eleições. Então, já a partir do dia 1º, a administração pública não pode distribuir gratuitamente bens, valores, benesses, etc. Se fizer isso, é uma conduta vedada, e em razão dessa conduta vedada, o administrador pode ser responsabilizado e o candidato beneficiado também, inclusive perdendo o seu registro, perdendo o seu diploma, ou seja, perdendo o seu mandato, né? Isso aqui, visualizar. Só um momentinho. Sim. Claro que especialmente num país com esse grau de desigualdade social que nós temos, não é de se esperar que a administração pública fique proibida de distribuir bens de caráter social, né? Então, não há problema, aqueles programas Leve Leite, Cesta Básica, Bolsa Família, está tudo bem, mas na área em disputa, na circunscrição em disputa, por exemplo, esse ano, eleição municipal, essa distribuição se submete a uma série de restrições. Por exemplo, só é possível se houver um programa previsto em lei e já em execução orçamentária no ano anterior às eleições. O problema é que a mesma lei que estabelece essas restrições excepciona a vedação em situações de emergência e calamidade pública. Muito bem, parece que nós estamos vivendo no Brasil, talvez no mundo, uma situação de emergência e de calamidade pública. Posso dizer aqui, né, eu sou uma criatura do século passado, né, já entrada em anos, mas eu posso dizer o seguinte, que eu nunca vi uma crise como essa que estamos vendo aqui do coronavírus, né? Então, as pessoas da minha geração, lá do Zenta, nunca viram uma crise com essas proporções. E, portanto, em tese, a autorização da lei, olha, você pode distribuir gratuitamente bens e valores de caráter social em situação de emergência ou calamidade. Emergência é aquela situação que compromete a administração pública sem afetar significativamente a sua atuação. E calamidade pública se dá na situação onde enfim, o poder público já não consegue fazer frente, né? É mais ou menos essa distinção entre emergência e calamidade. A emergência é um grau menor, né, de comprometimento dos serviços públicos. Bom, então a administração pública pode distribuir cesta básica, Hildo, no ano das eleições. Só tem um probleminha. E olha, infelizmente, né, digo infelizmente, nós não temos uma tradição muito favorável em relação a isso. Porque vocês se lembram de uma outra tragédia que houve no Brasil, ali no Rio de Janeiro, né? Nas cidades de Petrópolis, Nova Friburgo, desabamento de barreiras, né? Naquela região serrana do Rio de Janeiro, uma tragédia danada, matou um monte de gente perdeu casa, perdeu emprego, perdeu tudo o que tinha, e aí houve, né, uma atuação do governo federal, do governo estadual, no sentido de favorecer ali a administração pública dos locais, né, para se recuperar dessa crise.
Não é que teve administrador público que pegou esse dinheiro e fez licitação superfaturada? Pegou, desviou pura e simplesmente o dinheiro. Gente, teve um caso até, olha só, doação feita por populares. A administração pública pegou, o administrador pegou para ele. Né? Então, nós temos, infelizmente, esse passado, né? De que mesmo em situações de calamidade e urgência, certos maus administradores, né, fazem uso criminoso desses recursos. Né? Aqui eu nem vou falar em uso criminoso, mas a minha preocupação agora é uso político-eleitoreiro. Então nós estamos numa situação de crise, né, do coronavírus, o Brasil é um país muito desigual, tem gente que está, enfim, trabalha o almoço para ganhar a janta e às vezes não come. Né? Então há uma onda de simpatia por políticas governamentais de distribuição de renda. Né? Essa que é a verdade. Então, valores, benefícios assistenciais, corona voucher, né? A gente tem notícia de cidades que estão distribuindo aí cestas básicas, ali, enfim. Há uma onda de simpatia em prol dessa atuação do poder público, que é necessária. O problema é se esse pessoal lembrar que nós estamos em ano eleitoral. Então, toda essa atuação que se dá, afinal, com recursos públicos, né, com recursos da sociedade, ser vertida para uma finalidade estritamente de proselitismo político. Então, vai distribuir cesta básica para a população, mas distribui mais ali naquele bairro onde o determinado político quer aumentar a sua popularidade. Né? Quer distribuir cesta básica... Dá uma ideia, né, professor? Como é que é, Hildo? Dá uma ideia, assim, deixa subentendido que estou te dando essa cesta básica aqui, mas lembra de mim lá, tá? Essa cesta básica não é porque o contribuinte, né, paga os tributos no Brasil, que, vamos convir, não são baixos, né? Mas é porque aquele administrador benevolente, aquele administrador está ali se empenhando para fazer chegar aquela cesta básica. E, olha, a propósito, né, ele é candidato à reeleição. Né? Então, como conciliar, né, a grande questão, como conciliar essa atuação necessária do poder público, especialmente no momento de calamidade que estamos vivendo, com o controle, né, desse uso baixo, desse uso vulgar, desse uso político-eleitoreiro dessa distribuição, que, lembro sempre, é feita com recursos da sociedade. Né? Bom, a lei oferece algumas soluções. Então, a Lei 9.504, eu até escrevi um artigo aí com o meu querido amigo advogado mineiro, né, Alexander Barroso, dizendo assim, olha, pode distribuir, mas alguns requisitos são necessários. Primeiro requisito é que o município, por exemplo, tenha declarado o estado de emergência ou estado de calamidade. Não adianta se escudar numa declaração vinda da União ou vinda do Estado. Até porque quando o município faz essa declaração, uma série de compromissos, por exemplo, da Lei de Responsabilidade Fiscal, ficam adiados. Né? Então, essa declaração, a lei, quer dizer, o prefeito declara, a Câmara de Vereadores aprova, mas isso vai à aprovação também da Assembleia Legislativa. Porque só então é que esse afrouxamento da Lei de Responsabilidade Fiscal pode se apresentar, né, se for aprovado aí pela Assembleia Legislativa. É a mesma coisa no âmbito do Estado. O governador decreta, mas a Assembleia Legislativa aprecia esse decreto. Isso já traz um primeiro momento de controle. Deixa de ser um ato exclusivo do chefe do Poder Executivo. Né? Segundo momento, essa distribuição de bens, de valores, de benesses, precisa ter um critério de padronização. Eu vou distribuir para quem? Eu vou distribuir para a população desempregada. Muito bem. Eu vou distribuir para pessoas que mães de família que sustentam os filhos. Perfeito. Eu vou distribuir nesses bairros, são os bairros socialmente mais depauperados. Tem que ter um critério, uma padronização, para impedir que essa distribuição seja feita ali para os amigos do rei, né? Seja feita ali, olha, está aqui essa cesta básica e me dá aqui o seu título de eleitor para qualquer coisa.
Se houver essa formalização, decreto de emergência, de calamidade, se houver essa padronização, e se houver transparência, aí nós começamos a entrar num campo de utilidade social, um campo necessário. Eu lembro que todo município que recebe recursos da União é obrigado a ter um portal de transparência, dizendo de onde veio esse recurso, como foi empregado, onde foi. Né? Então, é até uma atuação do Ministério Público Federal no sentido de obrigar as prefeituras a ter o tal portal da transparência, por menor que seja o município, ao menos se ele recebe recursos da União. Tem que ter. Né? Então, o cidadão da cidade, o cidadão inquieto, né? O cidadão desconfiado, olha, aqui a prefeitura está fazendo uma distribuição de cestas básicas, está me parecendo exagerado, vamos ver. Vai lá no portal da transparência, encontra os critérios, encontra o decreto de estado de emergência, o estado de calamidade, verifica a contabilidade daquilo, de onde está vindo, se a prefeitura está se endividando, se é recurso que vem de lá, recurso que vem de cá, qual o critério para distribuição. Se esses cuidados forem tomados, né, aí a lei vai dizer, olha, perfeito, não há problema nenhum. Ou seja, a lei não prejudica a atuação do poder público nesse momento de calamidade. Desde que essa atuação seja transparente, seja padronizada, né, e tenha critérios de controle. A propósito, né, a Lei 9.504, ela autoriza expressamente o Ministério Público a acompanhar a execução orçamentária dessas distribuições de bens. Está lá, o texto expresso, né, caso em que o Ministério Público poderá acompanhar a execução orçamentária. Meu modo de ver, é o Ministério Público Eleitoral que deve adotar essa prática. Quando fui procurador regional eleitoral aqui de São Paulo, né, até o ano passado eu justamente enviei uma sugestão, né, aos promotores para que eles fizessem esse acompanhamento orçamentário desses programas sociais de distribuição de bens. Agora, até para encerrar aqui essa minha fala e abrir para você, Hildo, tem uma questão que não se modula, quer dizer, ela não depende de nada na Lei 9.504, quando trata das condutas vedadas. Há uma proibição total de uso, de promoção político-eleitoral na distribuição gratuita de bens. Então, uma coisa é a distribuição. A lei autoriza, com esses cuidados, a lei autoriza. Outra coisa é fazer proselitismo político em face dessa distribuição. Aqui a lei não autoriza, eu vou até ler o trecho da lei. Uma das condutas vedadas é fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social, custeados ou subvencionados pelo poder público. Então, mesmo quando a distribuição de bens é autorizada, a lei não autoriza o uso promocional dessa distribuição de bens. A administração pública que fizer isso, né, está criando um tremendo risco, porque o adversário pode ajuizar uma ação, um partido político adversário, o Ministério Público, né, pode ajuizar uma ação dizendo, olha, fez uma distribuição gratuita de bens, na pandemia do coronavírus ou não, né, a distribuição está ok, mas houve uso promocional disso. O sujeito quis fazer cortesia com o chapéu alheio. Né? Então, quem custeia o negócio todo é a sociedade, o sujeito está ali se promovendo ou promovendo uma candidatura a partir dessa distribuição. O risco para o candidato é tremendo, né? Porque isso pode, se essa ação for julgada procedente, esse candidato pode perder o seu registro, pode perder o seu diploma, traduzindo, ele pode perder o seu mandato. Hildo. O som não está chegando direito, Hildo. Queria ouvir você, mas o som não está chegando aqui. Opa, vamos lá. Travou de novo. Agora liberou, né, professor? Agora melhorou. Né? Ah, certo.
tem algum outro aspecto que você gostaria que eu falasse aqui? Às vezes algum assunto do interesse aí dos seus associados aí da TAMI em relação a essa questão da distribuição de bens, né? Não, professor, eu acho que não. Eu acho que no Brasil inteiro está acontecendo essa distribuição aqui. No Mato Grosso não é diferente. O Estado está fazendo, os municípios estão fazendo. Virou uma campanha nacional. Distribuir cesta básica, o governo federal dá o dinheiro lá do Corona Voucher. Então, está todo mundo... Está todo mundo mandando bala, né? A restrição é maior na circunscrição em disputa. Então, por exemplo, esse ano é um ano de eleições municipais, as restrições, a princípio, isso não é absoluto, mas a princípio se aplicam mais no âmbito municipal, que é o âmbito em disputa, né? E, de novo, há um marco temporal para essas restrições. Por exemplo, a contratação de pessoal é vedada 3 meses antes da eleição, mas ela também é permitida para instalar ou fazer funcionar serviços essenciais, né? No caso dessa crise, é justificável, né? Mas eu insisto que a distribuição de bens é vedada a partir do dia 1º de janeiro, fora essas hipóteses de autorização, né? E o uso promocional dessa distribuição é vedado a qualquer tempo, podendo, então, acarretar graves consequências para o candidato. Há um detalhe no direito eleitoral, Mildo, que eu nem sei se todo mundo conhece, que é o seguinte: quando há essas condutas de abuso de poder, quando há essas condutas dadas, entende que a legitimidade das eleições fica meio comprometida. E, portanto, a consequência pode chegar ao candidato, mesmo que ele não tenha participado do ato ilícito. Mesmo que o candidato não tenha anuído, não tenha apoiado, não tenha ajudado na prática da conduta vedada ou na prática do abuso de poder, pode sobrar para ele, né? Porque se entende que essas condutas prejudicam a lisura das eleições, né? Professor, então uma pergunta aqui. Pois não. O Adriano Alves aí fez uma pergunta. Meu querido amigo Adriano. Isso, ele fala assim, professor, tenho uma pergunta sobre a promoção pessoal do gestor na abertura de leitos de UTI. Seria um serviço? Poderia ser enquadrada como Vamos estabelecer uma distinção, né? Se for uma promoção pessoal naquele sentido do sujeito lá com ar circunspecto, ou sorrindo, ou abraçando ali uma pessoa que está ali adoentada, isso está tudo bem. Isso é humano, é da atividade política, não vejo nenhum problema. Se mencionar candidatura, se mencionar apoio, se tiver um viés partidarista, incide na conduta vedada. Okay? Então, se praticar esses atos de exposição, de solidariedade, de acompanhamento, problema nenhum. Agora, não pode falar, olha, né? Inclusive, nós estamos aqui na marcha para continuar na prefeitura e poder prosseguir dando. Aí já incorreu na conduta vedada, a meu juízo, né? Eu sei que aqui entre os assistentes há notáveis advogados, né, Maria Cláudia? Vamos dizer, não é bem assim, esse cara é do Ministério Público e tal. Mas fica aqui a sugestão dizendo que é ilícito. Sim. Professor, com relação a toda essa calamidade aí, a gente até o momento não tem nenhum posicionamento jurídico legal que vá adiar as eleições, né? Então, aparentemente está tudo mantido. Vai sair o senhor acha que vai sair alguma nova regulamentação, alguma resolução nova do TSE sobre o assunto ou não? Olha, o Tribunal Superior Eleitoral tem tido uma postura bastante elogiável em respeito a esse tema, bastante responsável, né? Não dá para dizer, diante dessa crise, que a perspectiva de adiamento das eleições não existe. Isso aí seria querer não ver a realidade, e de gente que não quer ver a realidade, nós já estamos fartos, né? Então, o TSE tem visto essa realidade. Falou, pode ser que essa crise se agrave, pode ser que nós cheguemos a um momento até de lockdown mais amplo do que esse. Oxalá não, né? Esse negócio de ficar em casa, gente,
sem poder sair, né? Cá entre nós, né? Ninguém gosta disso, é uma necessidade, mas ninguém gosta. Se a situação se agravar, pode ser que o Tribunal Superior Eleitoral venha a propugnar esse adiamento. Não é ele que decide a proposta, porque para fazer um adiamento, você precisa alterar a Constituição. É a Constituição que diz lá que no primeiro domingo de outubro você vai eleger o presidente, o governador, o prefeito. Então, se é caso de adiamento, isso não pode vir por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, isso precisa vir por decisão do Congresso Nacional, é uma emenda à Constituição. Não é nem decisão do presidente da República, é decisão do Congresso Nacional. Né? O presidente pode propor uma emenda, mas a decisão é do Congresso Nacional. Né? Esse é um quadro que pode acontecer. Eu acho que nesse momento não há elementos para dizer, ó, vamos adiar. Talvez seja possível realizar eleições tomando essas medidas extraordinárias de controle, de distanciamento, talvez de ampliação de horário. Alguns mais otimistas falam, chegou a hora do voto pela internet. Não chegou ainda. Não chegou ainda, vai chegar. Não está nesse nível ainda. Não, ainda não. Então, é possível que haja o adiamento. Eu acho que o Tribunal Superior Eleitoral tem se mostrado, tem agido de modo elogiável. Está dizendo, pode ser, por enquanto, eleição mantida. Se a situação se agravar, vamos ver se é possível adotar medidas de proteção e manter as eleições, ou se vamos sugerir, vamos recomendar, vamos pedir ao Congresso Nacional que faça o adiamento. Agora, eu tenho uma aversão tremenda, Hildo. Assim, os meus cabelos ficam todos apontados para cima, e veja a dificuldade disso. Né? O meu pet muda de lugar quando a gente fala em prorrogação de mandato. De jeito nenhum, gente. De jeito nenhum. Prorrogação de mandato, não. Né? Então vamos adiar a eleição, se é para adiar de outubro para novembro, de novembro para dezembro. Mas não é para prorrogar mandato de ninguém. Prorrogar mandato é ruim, é muito ruim para a democracia. Né? Eu acho que essa é uma solução que a gente tem que evitar. Uma coisa é adiar a eleição, se faz por uma emenda constitucional, tem um prazo um pouquinho maior dentro do ano, aí acho que dá para conciliar, mas eu veria com muita tristeza, né, com muita decepção, uma prorrogação de mandato. Não, vamos unificar as eleições, né? Tem gente que fala assim, vamos unificar as eleições, né? Uma vez a cada 4 anos. Ideia que, com todo respeito, eu considero ruim. Ruim. Uma coisa é a campanha municipal, outra coisa é a campanha estadual, outra coisa é a campanha nacional, são diferentes. Né? Às vezes o eleitor fica até confuso. Tem candidato a vereador que quer instituir a pena de morte no âmbito municipal. Né? Então, enfim, eu acho que colabora para o esclarecimento público que as campanhas sejam distintas. Sem falar no pesadelo logístico que seria organizar uma eleição toda junta. Eleição no Brasil é um fenômeno de massa. Uma eleição municipal, sei lá, costuma ter 500 mil candidatos. Né? Então, enfim. Professor, temos mais 2 perguntas aqui. Eu vou colocar elas, aí depois eu vou abrir aqui para a Waldner entrar também, tá? Porque ela tem algumas considerações a ser feitas também. Excelente. Então, aqui a Ana Laura. Minha querida amiga Ana Laura. Ela fala assim, candidato à reeleição, prefeito posta fotos. Ela continua. Professor, a inauguração de hospital de campanha feita pelo prefeito e futuro candidato, sem dizer explicitamente que é candidato, mas sendo de conhecimento público, há algum problema? Pois olha só. 3 meses antes da eleição, o comparecimento de candidatos a inaugurações de obras públicas é proibido. É conduta vedada, o sujeito pode perder o registro, o diploma, o mandato. Antes disso, não é. Antes disso, ele pode comparecer. Né? Agora, dependendo de como for essa inauguração, né, se ela tiver aquela marca do exagero, da demasia, do desvio de finalidade, aí nós podemos pensar se não é caso de abuso de poder. De ordinário, não será. Né? De ordinário,
Enfim, o administrador público vai, realiza uma obra e, de alguma maneira, quer mostrar que realizou. Está tudo bem, menos nos 3 meses antes do pleito. 3 meses antes do pleito, Professor, não. o doutor Outra Adriano coisa que que, faz... agradecendo a pergunta da Ana Laura, uma questão interessante, né? 3 meses antes do pleito, o poder público não pode, em qualquer inauguração, fazer um show custeado com recursos públicos, hein? E esse show, não importa se o show vai ser ao vivo ou vai ser pela internet. Em inauguração, 3 meses antes do pleito, não pode ter show custeado pelo poder público. E mesmo que não seja em inauguração, se esse show tiver um caráter de proselitismo político, nos avizinhamos do abuso de poder. Pois não, Edu? O Adriano continua falando aqui o seguinte: seria possível a realização das convenções via remota, Zoom ou outra plataforma? Olha, a convenção partidária, o regramento da convenção partidária depende do estatuto do partido, né? A lei só exige uma data e exige o registro da ata, né? A ata tem que ser apresentada lá perante a Justiça Eleitoral. Agora, o modo de realizar essa convenção, né? Se o partido vai fazer uma grande assembleia, se o partido vai fazer uma consulta à sua direção, isso aí depende do estatuto partidário, né? Se o estatuto trouxer alguma previsão nesse sentido, poderia acontecer. Entendi. Bom, professor, então eu vou sair da live agora e aí eu vou pedir para a Valdina chamar para você aceitar ela. Na verdade, excelente. Eu queria agradecer aqui você publicamente pela disposição de falar aí para nós hoje e também já convidar todo mundo que puder vir no curso que nós vamos realizar aqui no dia 3 e 4 de junho, né? Presencial, se Deus quiser. Acho que vai, professor. Aqui no estado, o governador soltou um decreto ontem. A partir do dia 4 de maio, as aulas retornam já. Pois é. Tomara que o vírus concorde com o decreto, né? Porque esse vírus, ele é diferente, né? Também o comércio de Cuiabá, aqui, o decreto municipal também estabelece que a partir de segunda-feira agora, parte do comércio já começa a voltar em horário escalonado. Então, a vida vai começar a andar devagarinho a partir de próxima semana. Aqui no Mato Grosso, graças a Deus, é o estado que tem menos casos e menos morte. Oxalá permaneça. Oxalá permaneça. Está bem controlado. Em São Paulo a gente já está preocupado. Aqui em São Paulo a gente está muito preocupado. Tomara que a coisa continue e diminua. Mas, então, o que eu queria dizer era agradecer a todos que participaram aí e convidar todos para vir no nosso curso no dia 3 e 4, que será ministrado pelo professor Luiz Carlos, a parte do direito, e pela professora Valdina, que vai entrar agora, a parte contábil dos registros do ano eleitoral. Tá bom? Perfeito. Muito obrigado aí, professor. Eu agradeço a gentileza da Tami para comigo, né, sempre disponibilidade. Vamos fazer muito curso aí, Brasil afora, e vamos torcer para que esse vírus deixe o mais rapidamente possível, né? Se Deus quiser. Um abraço. Venha, professora Valdina, então. Só um momentinho, gente, vai entrar uma nova professora aqui para a gente florir um pouco esse bate-papo aqui. Só um segundinho, né? Enquanto eu aguardo a vinda da professora Vagina, né? Tem um outro detalhe muito curioso, porque em algumas situações das condutas vedadas, a lei exige a anuência da Justiça Eleitoral, né? Então, por exemplo, a publicidade, o uso de cadeia de rádio e televisão, né, só pode ser feito com prévia anuência da Justiça Eleitoral, quer dizer, com anuência da Justiça Eleitoral. E há um certo debate se essa anuência tem que ser prévia ou pode ser posterior, né? A mesma coisa na chamada publicidade institucional. Então, a lei fala assim, olha, que a vedação, né, dessa publicidade nos 3 meses antes do pleito, ela pode ceder em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral. Então, esse é um tema muito interessante, quer dizer, se a Justiça Eleitoral, que pode responder consultas,
tem que justamente ser consultada antes dessa cadeia de rádio e TV, antes dessa publicidade institucional, ou se primeiro, né, a administração pública age e depois responde pela justiça eleitoral. Então fica aqui, é uma indagação, é uma perquirição. Eu tenho simpatia para dizer o seguinte: nas situações em que a lei fala em emergência e calamidade, né, claro, a administração pública vai e não precisa consultar ninguém para realizar os seus atos, né, porque justamente há uma situação de emergência ou de calamidade. Em situações que a lei usa uma versão distinta, por exemplo, aqui, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, ou quando se tratar de matéria urgente, relevante e característica das funções de governo, são duas situações nas quais se pede a anuência da Justiça Eleitoral. Eu entendo que, nesses casos, a anuência tem que ser prévia. Olha só, né? Como se fosse uma pesquisa eleitoral, que o sujeito faz a pesquisa, mas aí tem que registrar na Justiça Eleitoral antes de divulgar. Então, nessas duas situações específicas, né, fica aqui a provocação, nessas duas situações específicas, que é o pronunciamento em cadeia de rádio e TV e a publicidade institucional, realizada nos 3 meses antes da eleição, eu entendo que a lei exige prévia anuência da Justiça Eleitoral. Olha só. Né? Bom, estou aguardando aqui, então, a vinda da professora da Tami, né? Se tiver mais alguma pergunta, podem formular aqui. Eu estou vendo algumas perguntas aqui. Só mais um segundinho. Olha aqui, uma pergunta da Silvia. O princípio da anualidade não seria impedimento para a alteração da data das eleições? Olha só, Silvio, obrigado pela pergunta. Né? Na verdade, o princípio da anualidade, né, o artigo 16 da Constituição, né, a lei que alterar o processo eleitoral entra em vigor imediatamente, mas só produzirá efeitos para as eleições que ocorram mais de um ano depois. Ela tem por objetivo evitar o casuísmo, tem por objetivo evitar que regras sejam mudadas ali ao sabor, né, da situação política próxima das eleições. Né? Não é uma regra absoluta. Eu lembro, por exemplo, que as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que exercem um papel de primeira grandeza nas eleições, podem ser publicadas até 5 de março. Então, menos de um ano das eleições. Numa situação de crise como essa, de calamidade, eu entendo que a emenda constitucional seria válida. Uma emenda adiando as eleições não ofenderia esse comando constitucional. Não estou dizendo que qualquer emenda constitucional feita nesse meio tempo seria válida, não. Né? Eu entendo que mesmo emendas constitucionais se submetem à anualidade. Mas é uma situação de calamidade, é uma situação de emergência, e aqui se trata de alguma maneira, de assegurar a saúde da sociedade, a saúde das pessoas. Então, uma emenda que fizesse o adiamento com essa razão, né, eu entenderia válida a despeito do artigo 16, mas queria agradecer muito a sua pergunta. Né? A minha querida amiga Gêmima pergunta da campanha negativa. Né? Ótima pergunta, quer dizer, o sujeito não pode fazer o uso promocional dos bens distribuídos. E a oposição pode fazer propaganda negativa? Né? Colegas, aí a gente já sai um pouquinho da promoção, né, e entra um pouquinho na questão da propaganda. Qual a diferença da promoção para a propaganda? A promoção é isso, o cara parecer sorridente, o cara parecer, sei lá, colocar um pozinho para parecer mais bonito, fazer um novo penteado, né? Isso é promoção. Propaganda é pedido de votos, né? Propaganda é pedido de votos. Então, a propaganda negativa é não vote no cara. Né? Propaganda envolve pedido de votos ou o seu contrário, né? Não vote na pessoa. A propaganda com esses característicos só pode ser feita depois da fase do registro, né? A partir do dia 16 de agosto. Antes, não. Mas eu preciso observar, Gêmima, que a lei flexibilizou demais esse conceito. Né? Então, você pode, mesmo antes da fase do registro,
divulgar suas propostas, participar de reuniões políticas, de debates políticos, enfim. Respondendo diretamente a sua pergunta, a promoção do administrador público é vedada, né? Ele não pode se promover nesse sentido. Muito, muito menos pode pedir votos. Agora, o direito da oposição de criticar me parece que serve de contrabalanço àquele papel de destaque, de visibilidade que o administrador público exerce e, portanto, eu diria que sim, ela é permitida. Okay? Então, vamos ver aqui várias pessoas, muita gente amiga, por favor, sintam-se todos cumprimentados e cumprimentadas, né? Olha só, meu querido amigo Rodrigo Zílio está aqui, meu querido amigo Felipe Lizardo, minha querida amiga Carolina Marzagão, só gente boa, né? O Felipe aqui está mandando um abraço para o Hildo e para mim mesmo. Felipe, precisamos aguardar o término, né, dessa situação de crise de confinamento para a gente fazer aquele colóquio científico que a gente está combinando há um certo tempo, hein? Vamos lá. Os políticos, diz a Angélica, que os políticos estão usando a Covid-19 como palanque de pré-campanha. Angélica, a atividade política é mais ou menos isso, né? Assim como, por exemplo, os professores tendem a ser meio exibidos, né? Gostam de câmera, aquela coisa toda, o político está sempre em atividade, né? Não importa a coloração, não importa a linha político-ideológica, o político está sempre em atividade. Essa atividade não é ilícita. O ilícito precisa de elementos adicionais, alguns deles a gente conversou aqui, né? Enfim, a distribuição especiosa de bens, o pedido expresso de votos. Se coisas desse jaez acontecerem, nós chegamos no plano do ilícito. Agora, a politização dos debates sobre os mais variados temas, enfim, isso é inerente ao fenômeno social. Isso é assim em toda parte do mundo, não é só aqui não, né? Vamos lá. Estou aqui. Valdina, professora Valdina, estou aguardando você aqui. Oi, Hildo, cadê a professora Valdina? Voltei. A professora Wagner disse que não está conseguindo. É porque acessar. É carregada, né? Pediu desculpa, falou que fica para a gente conversar no dia do curso presencial mesmo. Tá certo. Agora, deixa um grande abraço. Um grande abraço para a professora Waldner, que vai enriquecer essa nossa... O professor Felipe Lizardo, que está aqui nos assistindo também. Sim. Pela presença, né? Ilustre, professor Felipe. O Lizardo vai fazer uma live aqui pela Thumb sobre financiamento eleitoral, não vai, Hildo? Semana que vem, dia 28. Dia 28, 10 da manhã, horário de Brasília. Isso aí. Está convidado, gente, também aí para assistir o pessoal que está aí hoje. Eu tenho a honra de conhecer algumas das pessoas que mais entendem de financiamento eleitoral no Brasil, e o Felipe é uma delas, né? A Ana Cláudia Santana é outra, a Denise Goulart é outra. Então, são todas pessoas das minhas relações, eu me sinto muito feliz por isso. Então, dia 28, sensacional fala. Pois não. Você ouviu essa pergunta aqui da Isis? Qual que é a pergunta? Professor, tudo bem? Qual vai ser o critério do MP para verificar os valores de bens distribuídos durante esses meses? Olha só, a Isis é hoje uma brilhante advogada, mas eu tive a honra de tê-la como estagiária do Ministério Público Federal, hein? Olha só. Se ela fizer alguma coisa errada, é minha culpa, né? Mas ela não fará, eu tenho acompanhado, é uma brilhante advogada. E ela pergunta qual vai ser o critério do Ministério Público para verificar os valores e bens distribuídos durante esses meses. Obrigado pela pergunta, Isis. Eu acho que a primeira prática do Ministério Público tem que ser o acompanhamento orçamentário. Okay? Então tem que verificar, olha, quem está custeando, onde foi comprado, para quem foram distribuídos esses bens,
o que aconteceu ali, né? Eu sei que, puxa vida, mas lá vem o Ministério Público chato, né, interferir na administração pública. Gente, o Ministério Público não é chato, não funciona, não existe, não serve para nada. A função do Ministério Público, assim como a função de outros órgãos de controle, como o Tribunal de Contas, é desconfiar, né? É desconfiar, é ir lá, é ir ver e tal. Isis, os números não mentem, eles tentam esconder, mas se você espremê-los direitinho, vai dar para perceber o que está acontecendo, né? Então, o que eu tenho dito é os promotores de justiça eleitoral, os procuradores regionais eleitorais, todo o Ministério Público Eleitoral tem um papel a ser exercido nessa crise, e é esse papel de dar voz ao cidadão desconfiado, né? Dar voz ao cidadão inquieto, ao cidadão intranquilo. Okay? Bom, Hildo, Bom, acho que professor, cumprimos aqui o nosso desiderato, né? isso, eu acho que já deu o tempo que a gente tinha previsto, então, se tiver mais alguma consideração aí, professor, fique à vontade. No mais, está tudo certo. Só de agradecimento a você, a Tami, né? Oxalá estejamos juntos aí no começo de junho, né? E muito obrigado, eu achei que foi excelente e queria agradecer a todo mundo, a todos e todas que se dignaram aqui, né, a nos ouvir, a nos ver nessa manhã. Muito obrigado a todo mundo e até uma próxima. Um Professor, abraço. só uma dica aqui Sim, para você. sim. Na hora que a gente fechar a live, ele vai pedir para você salvar e compartilhar naquele stories, sabe? Ah, Aí você tá compartilha, bom. que daí fica 24 horas lá para quem quiser assistir, quem não pode Puxa assistir vida, agora vai a assistir. hora que eu fechar, eu vou ver aqui direito como é que eu fecho para manter, Tá? né? Ele Bom, vai eu vou pedir fazer isso. compartilhar, aí eu só coloco compartilhar, ok? Tá bom. Vou apertar aqui. Se Obrigado, der errado, eu pessoal. lamento. Obrigado aí, Um professor. abraço. Um abraço. Encerrar.